alavancas, que é um sistema da física mesmo, mas que a gente aplica ao corpo humano, tá joia? Então, olha só, sempre que eu pensar no sistema de alavancas, e daí minha sugestão é se cair na prova, né? Vocês façam esse desenho, eu tenho que lembrar dos elementos básicos. Então, eu vou ter aqui um eixo, tá? O eixo, gente, vai ser a articulação, ok? E relacionado a esse eixo, eu vou ter duas partes. Aqui tem uma parte de cada lado, ok? Mas pode ser que as duas partes estejam no mesmo lado. Vamos só trabalhar com esse aqui para a gente falar. Quais são essas duas partes, né? Que são os elementos importantes da alavanca. Então, a gente tem o braço de força, ou seja, a estrutura que faz com que essa alavanca se movimente, e eu vou ter o braço de resistência. O que vai ser o braço de resistência? O peso que vai ser movimentado, tá? Então, esses são os três componentes básicos. E aí, as alavancas, elas podem se organizar de maneiras diferentes. A gente tem três classes de alavanca, primeira, segunda e terceira classe. Então, olha só, alavanca de primeira classe. O que está acontecendo aqui? Deixa eu só corrigir aqui, que eu esqueci de corrigir. É a mesma direção. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um eixo central, que é a articulação, certo? E aí a gente tem a força agindo e a resistência agindo. No geral, pessoal, a gente pode pensar na gangorra como um exemplo de alavanca de primeira classe. No corpo humano, a principal, né, a que mais é relatada nos livros e mais aparece em prova de concurso, é a alavanca atlantoaxial, tá? Então, entre o atlas e o axis. Então, se a gente pensar nessa alavanca, pessoal, essa parte aqui da frente da minha cabeça, né, onde tem o rosto, ela é muito mais pesada que a parte de trás. Então, pegue aí, né, aqui na região da coluna, onde está o atlas e o axis, vocês vão palpar, tem um pedacinho assim, né, de occipital, e na parte da frente, aqui, ó, tem um pedação de rosto. Então, essa parte aqui, gente, é a parte da resistência, ou seja, a parte que pesa. E aí, para eu ter equilíbrio, né, eu vou precisar ter uma força que vai equilibrar isso. Então, se eu não tiver força, a minha tendência é sempre ficar assim, ó. Por quê, gente? Porque isso pesa e cai, tá? Então, para eu não ficar caído, para eu manter o olhar horizontalizado, entre em ação a força. A força vai ser o quê? A contração dos músculos aqui posteriores, os músculos extensores da cabeça. Se a pessoa não tem força, gente, por exemplo, a criança que não, de paralisia cerebral que não sustenta a cabeça, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a cabeça caída, certo? Então, ela não vai conseguir posicionar a cabeça, o olhar horizontalizado. Às vezes isso acontece com o adulto após uma lesão, uma internação por tempo prolongado e assim por diante. Mas só para a gente pensar, né, nessa primeira classe de alavancas, que é a alavanca de equilíbrio, o eixo está no centro, a força e a resistência são opostas, uma vai puxar para um lado e a outra vai puxar para o outro. E a tendência é elas se equilibrarem. Esse é o principal exemplo, beleza? Aí a gente tem a alavanca de segunda classe. Na alavanca de segunda classe, o que está acontecendo? Gente, o eixo está aqui, certo? O braço de resistência está aqui e o braço de força está aqui. Então, nesse tipo de alavanca aqui, o que a gente percebe, pessoal? Que o braço de força, ele é maior do que o braço de resistência, não é? É. Então, se eu tenho mais força do que resistência, eu estou na chamada vantagem mecânica. Então, significa o quê? Que vai ser mais fácil de eu movimentar. O braço de força é maior do que o braço de resistência. O principal exemplo que a gente tem desse tipo de alavanca na natureza é, por exemplo, o carrinho de mão. Aqui a carriola, lá na minha terra chama carriola.
Então, quando a gente tem um carrinho de mão, o que que acontece, gente? O braço de força é grandão, e quanto maior for esse cabo, mais fácil, e o braço de resistência vai ser pequeno. Então, é por isso que a gente consegue carregar um peso muito grande num carrinho de mão, que a gente não conseguiria carregar, por exemplo, se a gente tivesse carregando sem o auxílio do carrinho. Então, às vezes a pessoa carrega, sei lá, 60, 90 quilos, 100 quilos no carrinho de mão e faz força, faz, mas é um esforço muito menor do que se estivesse carregando no braço aquilo ali, tá? Por quê? Porque nesse tipo de alavanca, o braço de força é maior que o braço de resistência. Um exemplo dessa alavanca, gente, é no movimento da plantiflexão em pé. Então, quando a gente faz plantiflexão em pé, que a gente faz assim, né, vai na ponta do pé e volta. Então, quando a gente faz a plantiflexão em pé, o que que acontece, pessoal? A gente vai ter um braço de alavanca grande, representado pelo tríceps oral, e um peso, um braço de resistência pequeno. E aí, que vai ser representada pela parte anterior do pé. Então, o que que vai acontecer, gente? Quando a gente faz esse movimento, você levanta todo o peso do seu corpo, né, com a força do tríceps oral. Então, eu peso 75 quilos. Se eu fosse levantar outra pessoa de 75 quilos, eu não ia conseguir. Mas eu fazendo a plantiflexão pela alavanca, eu tenho uma vantagem mecânica, é por isso que a gente consegue fazer. Então, esse é o segundo caso, tá? De alavanca. E o terceiro caso, gente, é diferente. Então, olha aqui. O eixo está no cantinho, certo? E aí a gente tem um braço de força e um braço de resistência. Vocês conseguem perceber que aqui o braço de resistência é maior? Então, o que que a gente vai colocar aqui, ó? O braço de força é menor que o braço de resistência. Então, eu estou numa desvantagem mecânica, certo? Certo. Essa aqui, gente, é a alavanca mais comum do corpo humano. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, né, na flexão do cotovelo, na ação do bíceps, na abdução do ombro, na ação do deltoide, na extensão do joelho, na ação do quadríceps, é a alavanca de terceira classe, tá? Essa aqui também é a que mais cai em prova de concurso, tá, pessoal? Então, quando a gente tem a alavanca de terceira classe, eu vou só adiantar aqui um desenho que eu tenho dela, aqui, tá? Então, o meu braço de força, ele vai estar representado especialmente por esse segmento aqui, que está ligando o bíceps, né, que é o principal flexor, com a inserção dele, e o meu braço de resistência é longo, e ainda eu posso colocar um pezinho aqui. Então, o que que acontece, gente? Essa alavanca, eu estou em desvantagem mecânica para força, tá? Mas, em compensação, pessoal, nas alavancas de terceira classe, eu ganho em resistência e em potência muscular, eu ganho em velocidade, tá? Então, apesar de estar em desvantagem mecânica, eu tenho maior potência muscular, eu tenho maior velocidade. E essa é a alavanca, né, mais comum do corpo humano, tá? Bem, aqui na frente tem alguns exemplos dessas alavancas na natureza. Então, de primeira classe ou de equilíbrio, né? A gangorra, a tesoura, tá? Ou se você quer fazer uma catapulta, né? Você quer fazer um movimento para empurrar essa pedra. Na de segunda classe, são coisas que facilitam, né? Às vezes, algo que é muito difícil fica mais fácil. Então, por exemplo, o carrinho de mão, a chave de roda e também o alicate. Só um minutinho, pessoal. O quebra-nozes. Desculpa, pessoal. Estava falando da segunda classe, né? E na terceira classe são coisas bem difíceis, tá? Tipo cavar, né? Por quê? Porque esse nosso braço de força vai ser pequeno, tá joia?
Gente, aqui na frente tem vários slides, todos falando sobre alavanca, tudo isso que a gente falou, tá? E tem um ponto aqui que eu queria que vocês lessem com calma. Eu falei para vocês que eu preparei esses slides com mais conteúdo, né, para vocês acompanharem e que na aula a gente seria mais sucinto. Mas tem uma coisa que eu já chamo a atenção, é para o sinônimo, tá? Então, às vezes, não aparece alavanca de primeira classe ou de primeira ordem, aparece alavanca interfixa, tá joia? Já, e aqui, só para vocês saberem, no material tem explicado tudo isso que eu falei, tá? A de segunda classe, pessoal, segunda ordem, ela também é chamada de interresistente. E a de terceira classe, ou de terceira ordem, ela é chamada de interpotente, tá bom? Bem, eu sempre lembro disso aqui, ó, potente, potência muscular, lembra que eu falei? Então, eu faço essa ligação e na minha cabeça faz sentido para eu lembrar que a interpotente é de terceira classe, que é a mais importante. E aí eu também costumo lembrar da interfixa. Para mim faz todo sentido interfixa com equilíbrio, que é aquele que está aqui no meio, né? Entre outras duas. Se não fizer sentido aí, pense em alguma coisa para te ajudar, pessoal. Mas é importante lembrar, né, desses sinônimos delas, tá? E aqui na frente, então, tem uma série de explicações sobre as alavancas, tá bom? Esses slidezinhos pretos. Destaque para a alavanca de terceira classe, porque ela é a mais comum e ela é a mais comum no corpo humano e aparece mais nas provas. Então, só para destacar esse ponto, ó, aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo. Então, a desvantagem em força é traduzida em vantagem em amplitude, alcance e velocidade do movimento, tá? Então, por isso que no nosso corpo a mais comum vai ser essa aqui. Pessoal, quando a gente fala em alavanca também, a gente tem que lembrar de uma outra grandeza, que é o torque. O torque também é conhecido como momento de força. E o torque, ele sempre vai estar ligado, gente, ao movimento angular, tá? Então, esse movimento das articulações. Então, é uma grandeza física associada à possibilidade de rotação de um eixo, tá bom? Aplicação de uma força nesse eixo. Então, aqui a gente não quer só entender a alavanca, a gente quer entender o que faz ela se movimentar, tá? Então, o torque vai ser essa tendência de uma força em girar o sistema de alavancas, e ele é traduzido por força versus distância, tá? Então, o torque é isso, é o produto da força que a gente tem versus a distância que a gente tem daquele objeto para que a gente possa movimentar. Aqui ficou em branco também, eu não sei honestamente por que aconteceu isso, mas está só reforçando isso, gente, que o torque vai ser esse produto da força pela distância. E a gente pode aplicar o torque de maneiras diferentes, de acordo com a alavanca que a gente está levando em consideração, tá? Então, vamos pensar, gente, na alavanca mais comum do corpo humano. A alavanca mais comum é a de terceira classe, né? Ou a interpotente. Então, olha só, se o torque é igual à força versus a distância, vocês estão vendo que esse pezinho aqui que a pessoa está levantando, ó, em um momento está a 30, outra 50, outra 60 centímetros em relação ao eixo, aqui, então o torque vai ser a força, que é 5 quilos, vezes a distância, que é 30 centímetros. Ou a força, que é 5, vezes a distância, que é 50. Ou a força, que é 5, vezes a distância, que é 60. Então, o que acontece aqui, gente? Quanto mais longe essa força, nessa alavanca interpotente, tá? Quanto mais longe a força tiver do eixo, mais a gente vai exigir essa musculatura. Então, para fazer exercício, pessoal, se eu quero trabalhar força, né? Tá fazendo flexão de ombro aqui. Eu preciso trazer até essa altura?
Nessa altura aqui, ele está a 30 centímetros. Eu preciso? Não. Até 90 graus tá bom, porque em 90 graus eu chego na maior distância. Então, eu estou exigindo o máximo daquele músculo por conta, né, dessa grandeza que a gente estudou, chamada de torque, tá? Então, quanto mais distante tiver, mais pesado vai ser, por conta do torque, maior vai ser esse torque. Bem, quando a gente tem que levantar um objeto, então, gente, se eu quiser dificultar, eu afasto. Se eu quiser facilitar, eu aproximo. Então, pensa quando a gente vai ajudar, vai fazer transferência de um paciente. Acredito que todo mundo aqui já tenha feito transferência. Uma das coisas que mais nos ajuda, nós, né, terapeutas, fisioterapeutas, para fazer a transferência, é ficar próximo do paciente. Quanto mais próximo, menor o torque, mais leve vai ser. Se eu ficar mais distante, vai ser mais pesado. Todo mundo já pegou no lençol, assim, no hospital, para transferir o paciente? Então, eu dou aula disso há muito tempo, né? E de reeducação funcional, e sempre ensinar transferência de posicionamento para os alunos, eu sempre falo. Quando a gente vai segurar no lençol, a gente tem que juntar o lençolzinho assim na mão, né? Ficar bem pertinho do paciente, porque daí a sua força é menor. Agora, se você pegar na ponta do lençol, o paciente está lá no meio, você está pegando aqui na ponta, a hora de levantar não levanta, né, gente? Por conta dessa grandeza, então, chamada de torque, tá? Dito isso, pessoal, eu preciso que vocês respirem. E agora a gente vai falar do torque na alavanca de primeira classe. Na alavanca de primeira classe e na de segunda classe é um pouquinho diferente. Olha só, quando eu falar aqui, eu até citei isso para vocês numa figura dessa. Quanto mais longo for o cabo aqui do carrinho de mão, mais leve, não é? Então, de primeira e na de segunda classe, quanto mais longa for a alavanca, mais leve. Se a gente pega aqui, né, tem que levantar, desculpem, tem que levantar essa pedra, certo? Se eu usar uma vara mais longa, vai ser mais fácil. Se eu usar uma bem curtinha, vai ser mais difícil. Chave de roda. Vocês já trocaram em pneu de carro? Então, quem já trocou pneu de carro sabe que aquela chave que a gente tem no carro é ruim, né, gente? A gente vai lá, tem que fazer uma força danada para soltar o parafuso. Aí, eu não sei se vocês já viram a chave que o mecânico tem. É uma chave diferente, né? Que tem uma cruz assim, que tem uma alavanca maior. Então, quanto maior for essa alavanca aqui, nessas, né, que a gente pensar nesse braço de força, quanto maior ele for, mais fácil vai ser a gente realizar o movimento, né? Porque o braço de força aumenta. Então, só uma outra forma da gente pensar em relação, né, a essa questão do torque e do braço de força. Lembrando que quanto maior a força, mais fácil o movimento. Então, só para deixar isso, tá, pessoal? A gente vai ter essas duas grandezas aí para a gente pensar, tá? Essas duas relações aqui do torque, tá joia? Bem, em relação à força muscular, quanto maior a distância entre a linha de ação e o centro articular, maior o torque. E aí, então, foi aquilo que eu disse para vocês, por exemplo, quando a gente vai transferir um paciente, tá? E na sequência, gente, tem vários slides que falam sobre aquelas questões de vantagem mecânica que a gente conversou, né? Aqui falando ó, do braço de força e de resistência do tríceps sural quando vai fazer a plantiflexão em pé. Então, eu destaco isso por quê? Porque esses exemplos que eu dei são os que mais caem. Qual que é a minha recomendação? Se você entendeu isso quando eu falei e está tranquilo, beleza, gente, bola para frente, porque o que eu falei é o que mais cai. Agora, se ficou em dúvida, dá uma lida com calma, porque esses slides estão bem completinhos, tá? Para a gente fixar esses assuntos. Então, só para a gente concluir,
O sistema de alavanca é o meio pelo qual o corpo humano consegue movimentar movimento e elasticidade. O conhecimento dos princípios da alavanca também é necessário para compreender o método e progressão do fortalecimento de músculos. Aquele exemplo que eu dei, gente, se a pessoa está com músculo fraco, eu posso trabalhar ali até 30 graus, né? Se a musculatura é mais forte, eu vou até 90. E precisa passar aqui para cima? Não, porque daí eu perco, né, a distância novamente. Conforme a força do músculo aumenta, a resistência ao peso deve ser superado, também deve ser aumentado, para que a gente progrida, né? Então, eu só posso aumentar aumentando o peso do halter ou aumentando a distância para o paciente fazer o movimento. E aí, só para deixar isso, tá, pessoal? Então, depois vocês olhem com calma, que esses slides, eles complementam bem o assunto.